Olá pessoal! No nosso planeta existem muitos animais incríveis e para ver alguns deles não é preciso nem mergulhar nas profundezas, nem entrar no meio da natureza selvagem e inóspita. Afinal de contas, até as criaturas mais simples, como os cavalos, por exemplo, podem ser surpreendentes. E não estamos falando de cavalos alados ou unicórnios, não. No vídeo de hoje falaremos sobre 10 cavalos incríveis que vocês nem acreditarão que existem. Vamos lá! A Khao Teke. Esta raça de cavalos surgiu no território do atual Turcomenistão há cerca de 5.000 anos. Não, você não escutou mal, os cavalos Khao Teke são mesmo uma das raças mais antigas cultivadas. Por essa razão, eles tiveram uma grande influência sobre todas as outras raças que surgiram posteriormente. Podemos até dizer que ele é o avô de muitos cavalos modernos, ou a avó, como vocês acharem melhor. Mas a antiguidade não é a única característica de destaque desses cavalos, senão eles não estariam em nossa lista. Se um dia você encontrar um cavalo dessa raça, é provável que você pense que o seu dono não se importa muito com ele. Afinal, por que outra razão o pobre animal seria tão magro ao ponto de ser possível literalmente ver as suas costelas? Chega até parecer com algum cavaleiro do Apocalipse. Mas na verdade isso é uma característica comum da estrutura corpórea dessa raça. Não é necessário se preocupar em vão. Além da impressionante herança histórica, a raça Khao Teke se distingue pelo seu alto crescimento, sua pele muito fina e uma tendência à magreza. Pois é, esse cavalo definitivamente não precisa se preocupar em contar calorias. Frísio. Se você já procurou algo abstrato no Google como um cavalo bonito, então você provavelmente já viu fotos dos frísios. Não são apenas um ou dois cavalos desta raça que são campeões e têm uma bela pelagem por causa de seus donos cuidadosos. Todos os animais dessa raça, que é considerada uma das mais bonitas e incomuns do mundo, são impressionantes. Estes cavalos grandes e elegantes têm a pelagem toda preta e sua crina e seu rabo são muito fartos. Eles parecem até que vieram ao nosso mundo de dentro das páginas de alguma fantasia escura com vampiros e feiticeiros do mal. Não é de admirar que os frísios às vezes sejam chamados de pérolas negras. Temos que concordar que eles realmente merecem esse título. Até mesmo Shakespeare mencionou esses animais em um de seus poemas. Nos dias atuais, os frísios são pouco utilizados nos esportes e são criados para fins decorativos, ou seja, só para decoração mesmo. Temos que admitir que este belo animal de estimação é muito mais fofo do que alguns cachorrinhos de madame. Puro sangue árabe. É provável que a maioria de vocês já ouviu falar dos cavalos árabes pelo menos uma vez, especialmente se vocês assistem filmes históricos ou leem livros de aventuras. Esses cavalos surgiram no território da Península Arábica entre os séculos 4 e 7 e até o dia de hoje são usados em corridas e provas com obstáculos. Eles se destacam pela sua incrível saúde e alta resistência, dignas do Hulk. Apesar de terem uma altura e peso relativamente pequenos, estes cavalos são capazes de carregar tranquilamente um cavaleiro adulto em suas costas por mais de 160 quilômetros. Imaginem só essa distância. É claro que eles não são verdes ou têm super músculos poderosos, mas quem sabe, talvez com o passar do tempo esses cavalos antigos também façam um pequeno salto evolutivo nessa direção. Pintabian. Parece que aqueles cavalos bicolores dos antigos jogos de computador com gráficos ruins não eram obra da imaginação dos desenhistas, mas sim uma raça real. Essa raça pode ser considerada bastante jovem em comparação com as anteriores, já que o primeiro registro oficial do Pintabian data de 1992. A maioria dos genes desses cavalos vem de seus avós, os cavalos árabes. Sim, são aqueles animais extra resistentes sobre os quais acabamos de falar. A característica mais destacada dos Pintabian é a sua coloração. Não é nada frequente encontrar um cavalo que se pareça com aquelas barras de chocolate feitas de chocolate ao leite e chocolate branco. E quanto mais perto a proporção de manchas for de 50% e 50%, mais caro é o cavalo. Atualmente esta raça é considerada muito cara, já que no mundo existem apenas cerca de 300 desses animais registrados. Mas a pergunta que não nos deixa em paz é: este cavalo pintado é branco com manchas pretas ou preto com manchas brancas? Qual a sua opinião, hein? Mustang.
Vocês provavelmente sabem que o Mustang é um cavalo selvagem que vive nas pradarias norte-americanas. Mas de onde eles surgiram? Não, eles não vivem nesses vastos territórios desde os tempos imemoriais. Na verdade, antes da chegada dos colonos, não havia cavalos no atual território americano. No entanto, os imigrantes do Velho Mundo trouxeram com eles não apenas roupas e lindos conjuntos de chá, mas também cavalos que, se perdiam frequentemente durante o processo de conquista de novas terras. Às vezes, isso acontecia durante os enfrentamentos com os índios, e às vezes devido ao fato de que alguém se esquecia de prender o seu cavalo à noite. Como resultado, os animais fujões se juntavam em grupos para viver a sua vida de cavalo. A população de cavalos foi crescendo e no final do século XIX, quase 2 milhões de Mustangs percorriam as pradarias. Obviamente, essa grande quantidade de cavalos não passou despercebida e logo as pessoas aprenderam a capturar e domar os cavalos selvagens. Sim, exatamente como no desenho Spirit, o corcel indomável. E assim como no desenho animado, as pessoas nem sempre conseguiam realizar a tarefa com sucesso. Infelizmente hoje há muitos poucos Mustangs, em total não passam de 20 mil, mas ainda assim podem ser encontrados de vez em quando nas pradarias do México para o Texas. Saddlebred americano. Imagine que você chega a uma concessionária e pede para que os vendedores mostrem um carro que seja potente como um trator, que supere obstáculos como um todo-terreno, mas que seja tão bonito como um carro esportivo italiano. É bastante provável que o vendedor não possa ajudar você, afinal esse carro simplesmente não existe. Mas no início do século XIX, quando ninguém nem pensava em tratores, surgiu uma raça de cavalos na América do Norte que preenchia todos esses requisitos. Os animais aguentavam percorrer longas distâncias e eram extremamente resistentes, mas eram belos o suficiente para não se transformarem em meros burros de carga. Neste cavalo era confortável locomover-se mesmo por longas distâncias, sem ter medo de ficar com calos nas nádegas depois das longas jornadas. Além disso, a aparência desse animal demonstrava que ele era um animal realmente gracioso, e não uma mistura de crocodilo com rinoceronte. E como se a raça não tivesse vantagens suficientes, esses animais dominam 5 marchas, ou seja, os Saddlebred americanos são capazes de se locomover em 5 velocidades diferentes. Só tá faltando um símbolo da Lamborghini para eles ficarem completos. Percheron. Os representantes da raça Percheron podem ser considerados os fisiculturistas entre os cavalos. Dá só uma olhada nessa montanha de músculos sobre 4 cascos. Há muito tempo, durante a Era do Gelo, os ancestrais dos Percherons pastoreavam nos prados da França. Posteriormente, esses cavalos robustos foram usados por cavaleiros em suas armaduras pesadas. Mas quando a necessidade de transportar esses cavaleiros desapareceu gradualmente, os Percherons, eles mudaram de profissão e começaram a transportar carruagens. Não conseguimos descobrir exatamente que animais deram origem a esses cavalos tão fortes. Basta olhar para eles para perceber que eles são animais realmente impressionantes. São praticamente cavalos gigantes, mas ainda assim são calmos, amigáveis e até carinhosos. Nós até queríamos ter um. E você? Resta apenas decidir onde iríamos guardar esse cavalo enorme. Cavalo Curly. Não, este não é um bichinho de pelúcia e nem um cavalo vestido por um dono amoroso com um casaco de pele quente em um dia frio. Este é um cavalo de pelagem cacheada. Você não entendeu errado. Ele é realmente um cavalo com cachos. Os representantes desta raça foram descobertos pela primeira vez em 1898, no território das montanhas de Nevada, nos Estados Unidos. No entanto, de onde esses cavalos encaracolados vieram e como eles surgiram, continuam sendo um mistério para os cientistas. Existem muitas versões diferentes sobre seu aparecimento, que vão desde a migração na Idade do Gelo até a participação de extraterrestres cabeleireiros. De qualquer forma, foi graças a um amante dos cavalos que levou estes curiosos animais para o seu rancho e incentivou a sua reprodução, que eles passaram a ser encontrados por todo o país norte-americano. A sua lã espessa e grossa faz com que esses cavalos sejam muito resistentes a temperaturas extremamente baixas e se sintam bem, mesmo quando o termômetro marca temperaturas de menos 40 graus Celsius. Além disso, esses animais são bondosos, flexíveis e trabalhadores. Mas quem precisa de todas essas características quando você tem um cavalo cacheado na sua frente? Um cavalo cacheado. Vamos querer 2. Gypsy Vanner.
Se lembram dos belos frísios? Aqueles magníficos cavalos negros com uma longa crina? Então, eles têm um concorrente à altura. Os Gypsy Runners foram criados na Irlanda e até recentemente eles não eram muito conhecidos. Mas um dia tudo mudou. Num passe de mágica, esta raça se tornou uma das mais caras do mundo. O preço de um garanhão desta raça varia entre 10 e 25 mil dólares. Para comparação, um garanhão comum custará ao seu dono apenas uns 800 dólares. Essa é uma diferença e tanto. A formação desta raça foi grandemente influenciada pelos ciganos. Foi devido ao seu modo de vida nômade que esses cavalos se tornaram tão poderosos, porém surpreendentemente calmos. E falamos sério, muitas vezes nos hipódromos, os bondosos Gypsy Runners acompanham os seus companheiros nervosos e os confortam antes das competições. Ei, irmão, vai ficar tudo bem. Parece que nos distraímos um pouco. Mas estes bondosos animais são excelentes para cavaleiros iniciantes e também para quem gosta de pentear crinas de cavalos. Acreditem, esses cavalos irlandeses têm bondade em abundância. Knabstruper. Este é o cavalo perfeito para os fãs do desenho animado 101 Dálmatas. Falando sério, este cavalo manchado se encaixaria perfeitamente na famosa história da Disney. É verdade que ele se destacaria um pouco em tamanho, mas de resto poderia muito bem se misturar com a multidão de filhotes pretos e brancos. Esta curiosa raça começou a se desenvolver na Dinamarca graças a uma égua de origem espanhola que foi trazida para o país. Apesar do fato de que a raça é bastante rara, hoje em dia esses cavalos podem ser encontrados em alguns criadores e até mesmo serem comprados para uso pessoal. Mas não digam nada a Cruella de Vil, está bem? E vocês, pessoal, gostam de cavalos? Se sim, não esqueça de deixar um like no nosso vídeo e conte para nós nos comentários que outros animais incríveis vocês conhecem. Se você ainda não entrou no canal do Ursinho de Goma de Gelatina, não perca mais tempo e acesse agora! Você com certeza vai gostar das curiosidades e experiências com o Ursinho de Gelatina, das dicas legais, dos tutoriais interessantes e das aventuras emocionantes que estarão esperando por você no canal. Por assistir, por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.